Graça e paz lhes sejam multiplicadas em Cristo Jesus. Conexão Colheita no ar. E eu queria, já na abertura desse programa, deixar para você essa dica tão preciosa da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus nos diz que nós somos fortalecidos na comunhão com Deus, na comunhão com o corpo de Cristo. Então a dica que eu quero deixar para você é fugir completamente do isolamento. Venha congregar, venha se relacionar, relacione-se com a sua família, relacione-se com todas as pessoas, porque Deus nos chamou para isso. O que mantém os seres humanos vivos são os relacionamentos. Precisamos de conexões, precisamos de contato uns com os outros. Que alegria ter você aqui participando desse programa. Fique atento, chama todo mundo que você puder para assistir, porque o Conexão Colheita já está no ar. Brotar, e no campo o trigo crescer, a fonte das águas correrem pros montes, chegou a restituição. Quando a chuva descer e o deserto florescer, e quando se ouvir então a voz dos que clamam, chegou a restituição. Declare: os meus celeiros transbordarão da provisão do Senhor. O gafanhoto não mais consumirá o que o Senhor restituiu. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais. E no campo o trigo crescer, a fonte das águas correrem dos montes, chegou a restituição. Declare: quando a chuva descer e o deserto florescer, e quando se ouvir então, chegou a restituição. Com fé diga: os meus celeiros transbordarão na provisão do Senhor. O gafanhoto não mais consumirá o que o Senhor restituiu. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais restituição. Vamos declarar: os meus celeiros, diga isso com fé, os meus celeiros transbordarão da provisão do Senhor. E o gafanhoto não mais consumirá o que o Senhor restituiu. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador. Declare: os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador. Mais uma vez declare: os céus
chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador roubou. 7 vezes mais, 7 vezes mais do que o devorador roubou. 7 vezes mais, 7 vezes mais do que o devorador roubou. 7 vezes mais, 7 vezes mais do que o devorador roubou. 7 vezes mais, 7 vezes mais. Sejam bem-vindos! Está começando agora mais uma Agenda Colheita. Ei, você que é jovem, sabia que tem um culto reservado para você todo sábado aqui na igreja às 8 horas? Um lugar que nós buscamos mais a Deus, temos mais experiências com Ele e nos unimos como jovens para buscar o novo de Deus. Agora teremos um período de recesso de final de ano, mas em janeiro voltamos com tudo. Fique ligado nas nossas redes sociais. E aí, Matheus, como foi a One Spirit 2023 para você? Bom, nesse ano foi ano de conexão e de muita profundidade e eu sei que 2024 será ainda melhor. Para mim, o Spirit foi um tempo muito bom, foi o nosso primeiro ano, primeiro de muitos, né, que eu acredito que ainda estão por vir, com muitas surpresas, muitas novidades. Então, nesse ano de 2023 a gente teve um retiro, onde eu estava trabalhando, mas recebi muito de Deus. Eu percebi que mesmo servindo, ainda dá para ser servido. No início de dezembro esteve um missionário lá do Malawi e foi uma experiência absurda. Eu tive recepcioná-lo e cada detalhe, cada gesto de gentileza, cada gesto de carinho que ele deu foi algo assim sobrenatural. Essa foi a One Spirit 2023, 2024 tem mais, valeu! E você, papai e mamãe? Sabia que aqui na Colheita tem um espaço reservado para o seu filho? Um lugar para ele buscar a Deus e ter a própria experiência com Ele. Um lugar de culto, um culto para as crianças, porque as crianças também precisam ouvir a voz de Deus. Esse culto acontece na Rede Kids todos os domingos às 7 horas. E todo domingo, a partir das 7h30, nós temos a nossa Rede Teens, um lugar para os nossos adolescentes também buscarem ter as suas experiências com Deus. Temos vivido coisas extraordinárias. Deus quer usar essa nova geração. Esse ano para mim a Teens foi incrível, vários momentos maravilhosos da presença do Senhor com a gente. O ano da Rede Teens para mim foi um ano de muito aprendizado e fase de conhecer pessoas novas. Isso foi muito bom. A Rede Teens para mim esse ano foi um ano, me ajudou muito em cura espiritual, tive muitos traumas que eu tive. Para mim esse ano a Rede Teens foi um ano de comunhão, felicidade, paz, alegria. Foi um momento de conhecer novas amizades. Deus ele foi soberano sobre a nossa vida, né? E aí a gente foi plantando raízes, né? Raízes do Senhor e a gente hoje está colhendo frutos e em 2024 estamos aí. Essa foi a Teens 2023! Vem pra Teens 2024! E o texto que eu quero ler se encontra no Evangelho de Lucas, no 10º capítulo. Lucas escreveu o livro de Atos e também escreveu o Evangelho que leva seu nome. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia e um é o de Lucas. E eu quero ler um versículo desse evangelho. Faço uma rápida elucidação, digo 3 coisas, você planta elas no coração e a gente ora. Diz assim a palavra do nosso Deus, em Lucas 10, segundo verso. E ele lhes disse: a colheita é grande. Como é a colheita? Grande. Qual é o tema do próximo ano? A grande colheita. Vou ler de novo. E ele lhes disse: a colheita é grande. Como é a colheita? Grande. Mas os trabalhadores, ou seja, o número de trabalhadores não é grande. Os trabalhadores são poucos. E aí Jesus não diz: convença as pessoas a trabalharem na minha obra. Ele não diz isso. Ele não diz: vá falar com as pessoas, sejam persuasivos,
estimule aquele Timóteo seu a ser líder, aquele líder que um dia já foi líder, hoje está deitado eternamente em berço esplêndido. Estimule-o a nesse próximo ano ser líder. Ele não disse isso. Ele não disse para falar com ninguém. Ele disse: roguem ao Senhor da colheita. A colheita tem um Senhor, e nós vamos virar o ano falando com Ele, com o Senhor da colheita. E vamos começar o ano falando com o Senhor da colheita. A gente não vai estar falando com uma divindade na praia. A gente não vai estar fazendo um barco para entregar uma divindade. Nada contra, cada pessoa tem direito de fazer o que queira, mas nós escolhemos terminar o ano agradecendo ao Criador e começar o novo ano pedindo ao Senhor da colheita que Ele mesmo envie trabalhadores para a colheita, que Ele é o dono para a sua colheita. Quero tratar do tema a grande colheita. Qual é o nosso tema? Agora veja, o Evangelho de Lucas. Evangelho de quem que eu falei? O Evangelho de Lucas, Jesus é o Filho do Homem. No Evangelho de Mateus, o primeiro que tem 28 capítulos, Jesus é o Rei, o Hamelech HaMelachim, o Rei dos Reis. No segundo Evangelho de Marcos, ele é o servo. No terceiro Evangelho de Lucas, ele é o Filho do Homem. E no quarto Evangelho, o de João, ele é o Filho de Deus, o Benai Elohim. É interessante que os 4 evangelhos falam das 4 faces do queruv, que está em Ezequiel 1:10, quando está dito que apareceu o querubim e ele tinha 4 faces. Ele tinha a face de homem, diga homem. Ele tinha a face de boi, diga boi. Ele tinha a face de leão, diga leão. E ele tinha para trás a face de águia, diga águia. 4 faces. Os 4 evangelhos são para mostrar as 4 faces do Criador. No Evangelho de Mateus, ele é o rei e é a face de leão, conhecido como o rei da floresta. Em Marcos, que é o segundo evangelho com 16 capítulos, ele é a representação da força do boi. Você vai entender hoje por quê. A força do boi, ele é o servo sofredor. Em Lucas, ele aparece a face do homem, a sua humanidade, sua natureza humana, sua interação e sua relação com os pecadores. E tem 24 capítulos que Lucas escreveu, e ele ali, ele é o filho do homem, ele tem a face de homem. E em João, a face de águia, filho de Deus. Curiosamente, o primeiro evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. O segundo evangelho de Marcos foi escrito para os romanos. O terceiro evangelho de Lucas foi escrito para os gregos. E o quarto evangelho de João foi uma epístola universal, foi um evangelho universal, portanto para os gentios. E é muito interessante que as 4 faces que aparece lá em Ezequiel 1:10 e que são as faces do querube, aparecem nos evangelhos. E Lucas, em que ele é o filho do homem, no 10º capítulo que nós lemos, ele disse que a colheita é grande. Ele também disse isso no evangelho de Matitiarro, de Mateus, no capítulo 9, no finalzinho do capítulo 9, antes de levantar os 12, ele termina o capítulo 9 com compaixão das multidões que estão como ovelhas que não tem pastor. E aí ele diz: rogue ao Senhor da seara que mande trabalhadores da sua seara. Quando termina o capítulo 9 de Mateus, com essa frase, rogue ao Senhor da seara, o capítulo 10 ele está levantando a sua primeira equipe, a sua equipe de 12 líderes. E é muito interessante porque uma colheita não acontece por acaso. O Eterno criou um princípio para ninguém debochar dele. Ninguém pode debochar do Eterno. Ninguém pode brincar com a face de Deus. Ninguém pode levar vantagem com Deus, no sentido de dar-lhe a volta. Ninguém vai ter uma grande colheita se ele dorme enquanto outros estão trabalhando, se eles têm entretenimento enquanto o outro está estudando, se
se ele relaxa enquanto o outro está se dedicando. Você vai ter tudo de Deus quando Deus tiver tudo de você. Quanto mais eu me entrego a Ele, mais Ele se entrega a mim. Quanto mais eu me deixo perpassar pela graça dEle e deixo ser conhecido dEle, mais Ele se revela a mim. Quanto mais tempo eu invisto na presença de Deus, mais eu vou colher. E qual foi o princípio que Deus criou para ninguém debochar da face dEle? Está em Gálatas, capítulo 6. Lá está dito: de Deus não se zomba, mas tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Então veja que a primeira coisa que a gente precisa para uma grande colheita é: uma grande colheita requer uma grande semeadura. Uma grande colheita requer o quê? Uma grande semeadura. Eu não posso querer uma grande colheita com uma pequena semeadura. Eu não posso querer uma grande colheita com uma semeadura medíocre, mediana. Se eu tiver uma semeadura pequena, eu tenho uma colheita pequena. Semeadura mediana, uma colheita mediana. Uma semeadura grande, uma colheita grande. E isso é em todos os sentidos. Quanto mais eu dedico meu tempo. Por exemplo, eu estou com 53 anos. Eu me formei em teologia com 21 anos, 1991. Lá em João Pessoa, o meu paraninfo foi Gesiel Gomes, já está ultra idoso. Então veja, estou com 53 anos. Você fala: o senhor continua estudando? Sempre, todos os dias. Nesse momento estou fazendo uma pós-graduação em literatura. E assim, se eu invisto meu tempo na aprendizagem, eu vou colher conhecimento. Se eu invisto meu tempo em oração, eu vou colher poder de Deus. Pouco oração, pouco poder. Mais oração, mais poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então tudo depende do que eu semeio. Deus criou um princípio para não se deixar ser debochado. Ele disse: tudo que o homem plantar, isso também colherá. E ele chamou isso de Deus não se zomba. Ou seja, é uma proteção que Deus colocou no universo. Tudo que você semear, 2024, grande colheita. Você vai ter que fazer uma grande semeadura. Você quer ter uma grande esposa, vai ter que semear nela. Mas a mulher do outro está arrumada. Invista na sua, arrume a sua. Cuide do humor da sua, cuide da saúde da sua. Compre roupas íntimas para a sua, e ela vai ficar incrível. Você vai ter que gastar tempo com seus filhos. Tudo que você tiver, você vai ter que gastar tempo. Nos Estados Unidos, diz que um diácono passou em frente à casa do pastor. As casas lá normalmente não tem muro. E o pastor estava cuidando do seu jardim. E o diácono disse: pastor, o senhor é um sortudo, hein? Que lindo jardim Deus te deu. E foi caminhando. E o pastor disse para o diácono: querido, é verdade, eu sou grato a Deus pelo lindo jardim que Ele me deu, mas você tinha que ver como ele era quando só Deus cuidava dele. Você vai ter que se mover. Você vai ter que semear. Quando nós estávamos definindo o nome desta igreja, porque tinha um nome anteriormente que dava a ideia de perder a vida, de vir com uma foice, e a gente queria um nome mais moderno. E eu já tinha dado uma ideia para um amigo meu lá de Campos, Luciano, amigo desde da nossa juventude. Eu tinha 17 anos quando nos tornamos amigos. E eu lembro que disse para ele: por que você não coloca semear? E ele colocou o nome da igreja, Igreja Evangélica Semear. Depois Deus nos deu a ideia. Falei: Senhor, qual o nome? Deus falou: colheita. E aí nós colocamos colheita. Fizemos um ato profético, foi uma coisa linda, chamamos de colheita. Olha que interessante. Aí meu amigo chega para mim e diz: tu é muito esperto, né? Quer dizer que eu semeio e você colhe. Mas não existe isso. Tudo que o homem semear, isso também. Quer ver um negócio? Semeia um sorriso em quem está do seu lado para você ver. Quem colheu um sorriso? Porque aí tem gente que diz assim: pastor, eu semeei um sorriso e a pessoa me olhou com a cara amarrada. Porque a semeadura você tem que esperar um tempo. Tem gente que leva tempo para desamarrar. O que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus vai nos ensinar verdades. E baseado nas verdades da palavra de Deus, John Avanzini, ele chegou à seguinte conclusão. Ele disse: você estabelece o tamanho da colheita quando semeia a sua semente.
Você não estabelece o tamanho da sua colheita na hora da colheita. Você estabelece o tamanho da sua colheita na hora que você semeia a sua semente. Uma pessoa vem com um saco de milho para semear. O vizinho dele no terreno do lado vem com 10 sacos de milho. O outro lá com 100 sacos de milho. Qual está esperando colher mais? Claro que semeou mais. Então você estabelece o tamanho da sua colheita quando semeia a sua semente. Ah, pastor, isso é invenção do Senhor e desse tal de Avanzini que o senhor falou. Esse Avanzini não está na Bíblia. Esses dias citei numa homilia minha Samuel Chadwick, e um dos pessoas comentando embaixo, para os haters, né, para xingar, disse: onde é que está esse Samuel na Bíblia? Aí eu perguntei para ele: onde é que está macarrão na Bíblia? WhatsApp na Bíblia? Instagram na Bíblia? Eu fui fazendo uma lista para ele. Porque não conhece teologia, então não sabe que existe o que é bíblico, o que é antibíblico e o que é extra-bíblico. Então ele não sabe. Mas para ninguém ficar com problema só porque eu citei um pensador que não está na Bíblia, aí vai Shaul HaShaliach, Paulo, o apóstolo, que escreveu 2 cartas aos Coríntios. Na 2ª, capítulo 9, verso 6, diz assim: aquele que semeia pouco, as palavras escritas na sua Bíblia, ele já vai colocar daqui a pouco, já colocou. Aquele que semeia pouco, pouco também colherá, mas o que semeia com fartura, com abundância, também colherá. O que está dito aí? O que semeia pouco, colhe quanto? E o que semeia com fartura? Colhe com fartura. E o que não semeia nada? Colhe nada. Não é o quanto você se emociona num culto, mas Deus está vendo o meu coração. Estou tão emocionado. Sim, você está emocionado, mas você precisa fazer a sua parte. Semeia na sua esposa, semeia no seu marido, semeia carinho. Meu marido só vive nervoso, pastor. Faz uma massagem nele. Sabe que tem coisas que você que vai ter que fazer, ajuda. Tira aquela camisa de político que você põe na hora de dormir, não tem marido que aguente. Tira aquela camisa que está escrito: a vitória é nossa. Não, você tem que ajudar. Diga para a pessoa que está mais perto de você, se você tiver intimidade com ela, ajuda aí, né? Diga: uma grande colheita requer uma grande semeadura. Quem quer um ano de grande colheita tem que aprender a semear. Por isso que tem, inclusive, algumas igrejas bem com a doutrina bem fora da Bíblia, bem fora, que eu não seria de lá de jeito algum, mas que vive indo gente, vive lotado, e o povo vai cada vez mais. Na zona sul do Rio lota. Você acha que esse povo é bobo? Esse povo não é bobo, não. Eles viram que é um princípio bíblico. Tem uma pessoa, vou dizer até o bairro, é da beira-linha, ela manda o dízimo direto dela através de uma pessoa aqui da igreja. Direto, ela fala: não, manda, leva lá. Está prosperando, comprando um monte de coisa, prosperando. E eu falei com a pessoa que traz o dízimo dela, eu disse: fala para ela que ela precisa entregar o coração para Jesus, senão ela vai ser rica aqui na terra, vai prosperar, vai ver Deus agir nessa área da vida dela, mas vai ser só isso aqui. Vai ser uma pessoa tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só terá dinheiro. Precisa dar vida a Jesus. Mas tem gente que dá vida a Jesus, mas não dá mais nada, não dá tempo, não dá a família dele para Jesus, não dá nada para Jesus. Segundo, uma grande colheita requer um grande trabalho. Cuidado com as promessas de êxito sem trabalho. O único lugar que trabalho é invertido é no dicionário. Não tem outro jeito. O tempo não é seu inimigo, a não ser que você tente matá-lo. Então você tem que trabalhar. Olha o que está dito. Lembra que eu falei que Marcos fala do boi, da face do boi? Boi na Bíblia fala de força. Olha o que diz Provérbios 14:14, disse assim, vai aparecer aqui atrás de mim: quando não há bois, a manjedoura fica vazia.
Outra tradução diz, fica limpinha. Quem aqui tem cachorro em casa? Deixa eu ver. Quem antes de ter cachorro não tinha que catar cocô de cachorro antes? Quem aqui tem filho pequeno? Quem aqui depois que teve filho pequeno passou a ter mais trabalho? Pois é. É assim, olha só, se não tiver bois, a manjedoura fica limpa, fica vazia, tudo arrumadinho. Mas olha o que o texto diz, mas é pela força do boi, que representa trabalho, que vem a grande colheita. Essa tenda não caiu do céu na nossa cabeça, não foi um disco voador azul e branco que veio e pousou aqui, não. Nós nos entregamos, eu, minha esposa e os pastores dessa comunidade e os membros dessa comunidade, da frente da rodoviária. Estávamos orando nos pontos mais nevrálgicos dessa cidade, 3 horas da madrugada, enquanto muita gente dizia, são loucos. Então é com trabalho. Você vê uma célula que está crescendo, a outra não cresce. Nossa, esse aí dá sorte, todo mundo, acho que as pessoas foram com a cara dele. É com trabalho. Terceiro e último, uma grande colheita não pode desperdiçar tempo. Nenhum mês pode ser desperdiçado. Tem gente que só começa o ano depois do carnaval. Ainda bem que esse ano o carnaval vai ser bem cedo. Quando você piscar, o carnaval já aconteceu. Vai ter crente que pergunta, mas já foi o carnaval? Porque tem gente que só começa o ano em março. Janeiro ele está se arrastando. Fevereiro está mole ainda, murcho, adiando os projetos. Aí ele acha que em março as coisas vão acontecer sozinhas. Não vão. A gente já vai começar o ano orando, e em janeiro vamos estar fazendo projeto e trabalhando duro e aproveitando o tempo. O tempo é algo maravilhoso. Nenhum mês vai ser desperdiçado. Olha o que diz Apocalipse 22:2. No meio da sua praça, de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos. Quantos disse? Dando o seu fruto de mês a mês. As folhas da árvore são para a saúde das nações. Nem um mês ficará infértil. Vai ter fruto todo mês, dando o seu fruto de mês a mês. Mas para isso você precisa se adiantar. Quem se adianta sai na frente. Quem sai na frente tem mais chance de chegar primeiro. Não fique esperando. Comece primeiro. Aumente suas chances começando primeiro. Não, pastor, é só daqui a 4 meses. Olha o que diz João 4,35, eu termino com esse texto. Vocês não dizem, só daqui a 4 meses que haverá a colheita? Jesus perguntou. Vocês não estão falando aí, o pessoal da agricultura não fala que só daqui a 4 meses que virá a colheita? Aí o pessoal deve ter respondido para José, Senhor, o pessoal está dizendo que pela previsão aí é só daqui a 4 meses. Não adianta querer colher nada agora não. Jesus então acrescenta, eu vos digo, abram os olhos e vejam os campos, a colheita já chegou. Uau, que legal saber que Deus abençoou tanto a sua vida através desse programa. Infelizmente chegou ao final, mas nós vamos ter os outros programas. Então vá até as nossas redes sociais, curta, compartilhe, comenta, dá ali o seu like, dá o joinha, participe. A vantagem das redes sociais é a interação, então aproveite as redes sociais para interagirmos e venha estar conosco qualquer dia. Nós estamos na rua Tenente Luiz Meireles, 1486, Bom Retiro, Teresópolis, a terra do avivamento, a cidade mais alta do estado do Rio de Janeiro. Se você está visitando Teresópolis, venha participar conosco de uma de nossas reuniões. Nós temos reuniões sábado, temos reuniões domingo e temos reuniões às quartas-feiras. Domingo a nossa reunião começa às 19 horas em ponto e termina às 21h15 em ponto. Nós temos estacionamento, tem sala para as crianças, tem tudo para receber você do jeito que você merece. Deus abençoe muito a sua vida. Até o nosso próximo programa, se Deus nos permitir. Conexão Colheita.